Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a matéria relativa à prospecção e exploração de hidrocarbonetos ao largo de Aljur tem sido conduzida de forma opaca e também por isso tem sustentado incompreensões, dúvidas, incerteza e muita perplexidade nos cidadãos, o que, à luz das posições absolutamente contraditórias do Governo e que o Partido Socialista também tem assumido, são mais do que razoáveis face à delicadeza do tema. Trata-se, como o Sr. Ministro bem sabe, de 3 concessões que foram celebradas em 2007, por um período de 8 anos para que se realizasse a prospecção, prazo esse que tem vindo a ser sucessivamente renovado, tendo a última renovação tido lugar em janeiro último. Ora, está bem de ver que o Governo goza da prerrogativa de assumir as posições e ter uma política que entenda em relação a esta matéria. Acho que isso ninguém discute. O que todos, obviamente, discutimos é que o Governo não goza seguramente da prerrogativa de ludibriar os cidadãos, criar-lhes falsas expectativas e poluir a opinião pública através de uma campanha deliberada e concertada de desinformação a este Governo. Atente, Sr. Ministro, as vicissitudes ao longo dos últimos 2 anos. O Governo começou por dar a entender que não era favorável à prospecção e exploração de petróleo, inclusivamente pondo em crise a conformidade processual de contratos, curiosamente nenhum deles celebrado por governos do Partido Socialista. Entretanto, a Ministra do Mar, paradoxalmente no estrangeiro, apresentava a exploração do petróleo offshore como uma das maiores oportunidades de investimento em Portugal. Depois, mais tarde, foi apresentado um projeto de lei da autoria do Partido Socialista que obrigava à consulta das autarquias a quando dos processos de licenciamento e renovação de licenças, o que foi habilmente apresentado como a ideia de que essa consulta seria vinculativa, quando, obviamente, não é o caso e todos sabemos que essa consulta é meramente consultiva. Entretanto, mais de 40 mil cidadãos manifestaram a sua oposição num processo para consulta pública para a autorização da realização do furo de pesquisa, não se conhecendo relatórios, sendo o processo opaco, pouco transparente e pondo em causa e reforçando as dúvidas dos cidadãos em relação a esta matéria. Após isto, ainda é aprovado um projeto de resolução, há coisa de 2 ou 3 meses, que, entre outras coisas, recomendava a suspensão do processo. Ora, o Governo fez exatamente o contrário. Decidiu renovar a concessão, mas fê-lo de forma condicionada, enviando o processo para o Ministério do Ambiente. E, neste caso, importa saber 2 ou 3 coisas, Sr. Ministro. Qual o estado do processo e do que depende a aprovação da APA, e também outra coisa que é fundamental, é que foi-nos dito muitas vezes, em particular pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, que os contratos eram de prospecção e de exploração, ou seja, que embora que estivessem num único título e que a partir do momento em que fossem celebrados... Não está a funcionar mal, Sr. Deputado. Não. Senhores deputados... Eu sei o que é que estou a dizer, Srs. Deputados. Sr. Deputado Chavão, pode continuar. Se o Sr. Deputado não sabe o que é que escreve e o que é que diz, eu farei o favor de lhe relembrar com a oportunidade, se me permitir usar da palavra. Muito obrigado. O que foi dito é que os contratos de prospecção davam automaticamente lugar à exploração sem que houvesse uma fase intermédia a esse respeito. A posição que foi defendida pelo anterior Governo é que entre a fase de prospecção e a fase de exploração havia margem e latitude política para se decidir em sentido oposto. Aparentemente terá sido essa posição que o Sr. Ministro formulou ainda recentemente, no dia 4 de fevereiro, a esse respeito. Que o contrato, eu tenho declarações do Sr. Ministro, salvo erro ao expresso, em que o Sr. Ministro diz que o contrato tendo prospecção e exploração só permite a prospecção e não automaticamente a exploração. E, portanto, se não foi isto que eu estou a dizer, o Sr. Ministro me corrija, o que é contraditório com as posições que foram formuladas pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e, numa primeira fase, pelos responsáveis da área de energia do Governo, quando puseram em crise a conformidade processual das concessões que foram celebradas em 2011 e em 2015.
E, portanto, eu queria saber qual era o entendimento do Governo em relação a esta matéria e também em relação a outra matéria. É que foi aprovada uma resolução na Assembleia da República, por iniciativa do PSD, que solicitava ao Governo que fosse elaborado um livro verde sobre esta matéria, que constituísse a base científica sobre as decisões ambientais, económicas e sociais, o que eu julgo ser do maior interesse para que esta matéria não seja encarada com grande desconfiança por parte dos cidadãos e que não se saiba, com rigor, quais é que são as opções políticas. Como digo e repito, as opções políticas são legítimas e cada governo deve enquadrá-las naquilo que entende ser o interesse público. O que nenhum governo deve fazer é criar uma neblina a respeito desta matéria que cria dúvida, incerteza em relação aos cidadãos e às opções dos governos e que não permitem um escrutínio sério, credível e construtivo sobre as opções de futuro do país. Muito obrigado. Muito obrigado.